Bem-vindos ao terceiro episódio do programa Onde a Gente Está. E aí, algum palpite? Estou aqui na Pracinha da Inclusão, um espaço inaugurado em 2023, pensado para que crianças com autismo e mobilidade reduzida também possam utilizar. E é o nosso ponto de partida para o assunto de hoje, a inclusão. E você considera importante para o desenvolvimento dessas crianças e também o desenvolvimento não só físico, mas neuropsicomotor, essas iniciativas públicas, como por exemplo a Praça do Centenário, que foi feita, né, pensando na inclusão dessas crianças? Eu acho muito importante, porque a inclusão, às vezes, a gente acha, assim, a gente tem uma visão não tão direcionada para essa área, a gente acha que incluir é talvez só colocar no meio da sociedade. Mas se a gente colocar uma pessoa que necessita da inclusão sem, por exemplo, uma praça adaptada como a gente tem na cidade, a gente talvez não está incluindo eles, a gente está excluindo. Se a gente não tiver um material voltado para eles, talvez não consiga praticar aquela brincadeira, porque não é pensada para ele também, né? Sim. Então a inclusão, eu acredito que seja isso, a gente colocar ele no meio, no dia a dia, com crianças de todas as idades, mas pensando neles. Se a gente não colocar eles num balanço adaptado, talvez ele vai ver a criança brincando e não vai conseguir brincar. Então a gente incluir no parques e em espaços de montenegro que a gente tem adaptado, acho que é muito importante. Que inclusão não é somente colocar a criança dentro da escola, mas é um olhar diferente de respeito, de acolhimento, que essa criança venha ser estimulada dia após dia. Isso é inclusão. Não é somente colocar ela ter esse acesso na escola regular, mas ela precisa estar incluída dentro disso. E as mães, com certeza, né, precisam também desse acolhimento. E se juntar, né, a escola, os profissionais, junto com a família, se unirem, com certeza essa criança vai alcançar maiores desenvolvimentos. Acho que se o professor, tanto os alunos que treinam comigo aqui, ou o professor de escola regular, escola do dia a dia, se o pai e o professor conseguir pensar a mesma ideia, né, ter o mesmo direcionamento para o aluno, para a criança, né, ele consegue ter uma evolução muito maior. Então, professor e família tem que andar junto e tem que ter um pensamento bem alinhado. Eu trabalho há 20 anos já na área da saúde, né, já fui professora também, e a gente tem contato com muitas mães que eu tenho muitas amigas, né, que também têm crianças, assim, com alguma neurodiversidade, e a gente vê a importância dessas ações. Cada vez a gente tem mais acesso à informação, né, e a gente sentiu, assim, que na igreja estava precisando desse tipo de inclusão também. Porque em tantos outros espaços se tinha esse acolhimento e ali a gente não tinha. Então a gente também está idealizando um espaço, né, que é uma sala sensorial, que em breve a gente quer estar inaugurando, para que a gente possa fornecer assim o ambiente também para a criança que possa se regular, para fazer alguma atividade. Então, materializar essas ações em um espaço formal de acolhimento também. Com os alunos da inclusão, eu consigo trabalhar cores, lateralidade, eu consigo incluir eles em algumas atividades. Então, eu já tive alunos, pais que me procuraram porque o filho não era escolhido no time de futebol da escola. Então, tu acaba olhando uma coisa tão simples, por exemplo, o menino sempre é chamado para o time de futebol, e aquele menino não era chamado porque ele era diferente aos olhos dos outros, né? Então, a educação física, ela consegue incluir ele muito bem, né? Então, eu desenvolvendo a corrida, ensinando ele cores através de brincadeiras lúdicas, acho que esse é o trabalho mais importante da educação física. Consigo incluir ele bem no dia a dia e nas atividades, né, através dessa área. O acesso dessa criança na escola já foi um grande avanço, mas ainda tem muito caminho a trilhar. Já por Eu já vou até dizer assim, ó, porque, hã, hoje nós temos, uma lei que agora sempre aconteceu, o PEI, que é aquela forma individualizada, da criança aprender. A partir desse ano ele é lei. A criança tem esse direito, não adianta só colocar ela dentro
do acesso da escola regular, mas precisa-se ter um olhar diferenciado, criar estratégias para que essa criança venha aprender, venha se desenvolver nas suas habilidades, dentro das suas habilidades. E uma coisa também que a neuropsicopedagogia faz, a criança, ela é única, não importa que as características sejam as mesmas. A gente não pode rotular uma criança. Ela é única dentro do seu espectro, daquela, né, conforme a sua condição. E é a partir disso aí que tem que ser criado, então, novas estratégias. Então, aqui na CISP, né, Centro Inclusivo de Saúde e Performance, quando vem um aluno que me procura para inclusão, eu não posso olhar para a deficiência dele, senão a gente acaba não potencializando o que realmente ele consegue fazer bem. Então, o meu trabalho ele é voltado para esse tipo de público também, né, para crianças inclusivas. Então, a gente não olha a deficiência, a gente olha o que eu consigo potencializar ele para ele fazer atividade de educação física na escola, para ele conseguir brincar no dia a dia. E é no bairro dele também, né? O Lucas, ele faz muitas atividades, como eu Sim. comentei, porque eles vão atrás, né? Sim. Quando eu comecei na PAI, eles falaram, cara, se tu tiver dúvida, alguma coisa assim que tu não consegue sair do professor, conversa com a Margarida e com o André. Ele faz educação física na APAE, né? Ele é aluno da APAE, o Lucas, mas ele faz mais educação física, faz ecoterapia, faz hidroterapia e também ele faz dança no balance. Eu trabalho na PAI já há 6 anos, né? Então foi um grande aprendizado, né? Eu digo que lá eu aprendo muito mais do que eu ensino para eles, né? Então, às vezes, a gente chega cansado ou com algum pensamento do dia a dia que não é muito bom, e a gente vê as crianças sempre alegres, felizes, porque elas vê um mundo muito mais bonito que nós, né? E quando eu comecei lá foi um grande desafio, né? Então, a gente tem que estudar cada vez mais, buscar entender o que a criança tem para assim conseguir fazer um trabalho melhor, né? Então, eu digo que quando eu cheguei lá, eu via muita deficiência, talvez, do aluno. O aluno não consegue fazer aquilo, o aluno é cadeirante. E com o passar do tempo eu fui estudando, fui aprendendo com os colegas professores e eu vi que não, eu tenho que olhar o aluno como ele é. Ele é um cadeirante, então eu tenho que potencializar outras áreas dele. Então a gente não pode olhar a deficiência, a gente tem que olhar o aluno em si e ver o que ele realmente consegue fazer e potencializar cada vez mais. Dentro da psicopedagogia, a gente trabalha mais questões de aprendizagem. E aí, como eu trabalho mais com as crianças e com os adolescentes dentro das dificuldades de aprendizagem, sejam elas típicas ou atípicas, o trabalho com as mães é um trabalho de escuta e de orientação. Então, eu trabalho mais com as crianças e com os adolescentes, e a psicóloga aqui do espaço trabalha mais com o manejo das emoções e do comportamento e dos pensamentos das mães e das famílias. Tem alunos que eu atendo na escola que muitas vezes a gente vê que o pai ou a mãe ainda não aceitou a deficiência ou aquela parte que a criança não consegue fazer. Então, quando o pai e a mãe ele aceita, ele abraça, ele dá o carinho, o amor e entende que ele precisa de um atendimento especial e direcionado para a sua deficiência, eu acho que a criança evolui muito mais. Mas assim, uns anos atrás, às vezes os pais me procuravam, sabe? Nos procuravam assim para saber, né? Eu acho que querendo algum auxílio, né? Porque hoje em dia as famílias já aceitam mais, né? Mas uns anos atrás, assim, parecia que era desesperador, né? Sim. Quando eu vi falar, meu filho foi diagnosticado com autismo, ele não fala, né? Não anda direito, tem movimentos estereotipados, né? Os pais se assustavam muito, né? Porque não tinham conhecimento, né? Tem dias que a gente está muito triste e a gente ganha o dia dando aula para os alunos. Então, a PAI, onde eu atendo lá a semana toda, eu aprendo todo dia, eu saio muito satisfeito porque é uma troca entre professor e aluno, mas eu acho que o estudo e eu ir atrás de conhecimento, perguntar para os pais, como eu falei do pai do Lucas, eu tenho que saber como é o dia a dia em casa, que eu acho que essa troca é que fez eu evoluir mais. Eu acredito que eu aprendo todos os dias, mas se voltar o Rodrigo há 6 anos atrás, que eu não comecei na PAI, eu acho que hoje eu sou um professor melhor por isso. Acho que eu tenho a mente muito aberta, eu pergunto, eu estudo, eu vou atrás e eu vejo esse lado do aluno, vejo o lado melhor que eu consigo extrair dele para ele ter uma vida melhor. Esse foi o 3º episódio do Onde a Gente Está. No nosso próximo encontro, você vai se emocionar com os relatos dos nossos convidados. Mas antes de ir, não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!